Toda e qualquer comunidade, pelos 4 cantos do planeta, possui lendas urbanas e histórias sobrenaturais que enriquecem a identidade cultural do lugar e do povo. E as lendas urbanas, muitas vezes, nascem no imaginário das pessoas e surgem para amedrontar ou dar uma lição importante para as crianças. A grande questão é que nem mesmo os adultos conseguem não se impressionar com algumas histórias de fantasmas, criaturas perversas e vingativas, energias carregadas, coisas negativas e possíveis ameaças que são invisíveis aos nossos olhos. Você aí, acredita que as lendas urbanas podem ser verdadeiras? No vídeo de hoje, nós vamos te contar 2 casos intrigantes que desafiam a realidade conhecida pela maioria das pessoas. Para garantir o anonimato dos entrevistados, as histórias a seguir são contadas usando nomes fictícios. Não era uma lenda urbana. Nós vimos acontecer. Apartamento 84, Santos, São Paulo, 2002. Ana Maria, hoje com 23 anos, morava em uma rua muito tranquila num bairro nobre da cidade de Santos, no 6º de 9 andares de um prédio. A história que ela resolveu contar não marcou somente a sua infância, mas aterrorizou todas as pessoas do bairro em que ela vivia. Em 2002, Ana Maria tinha 8 anos e cresceu ouvindo as histórias assustadoras e lendas urbanas que as crianças contavam. Algumas ela tem certeza que eram pura invenção, já outras ela não duvida da veracidade. Ela conta que quase todos os dias as crianças dos prédios ao redor se encontravam na rua para brincar e ela estava sempre incluída nos encontros. Como a rua não tinha muito movimento, as crianças estavam sempre de um lado para o outro, contando as tais histórias, e para elas, isso dava um ar de mistério e emoção nas aventuras. Mas o que Ana Maria e os colegas viram acontecer no 8º andar do seu prédio não foi inventado. Não era mais uma história das crianças ou lenda urbana. Eles viram acontecer. No 8º andar do prédio de Ana Maria, no apartamento 84, vivia uma médica jovem, de 30 e poucos anos, que não era casada, não tinha filhos e, pelo que os vizinhos e os funcionários falavam, também não ficava muito em casa. Como toda mulher vaidosa, a médica tinha um perfume que era como a sua marca registrada. E esse é um detalhe muito importante na história. Lembre-se disso. A médica tinha uma faxineira que ia até o prédio todos os dias para limpar o apartamento. O costume era de a médica deixar a chave do apartamento na portaria e, quando a faxineira terminava tudo, deixava novamente a chave com o porteiro. Num dia tão comum quanto qualquer outro, a faxineira chegou ao prédio e a chave não estava na portaria. Achando que a patroa estava de folga naquele dia, a faxineira foi até o apartamento 84, mas ninguém atendeu a porta. A mulher achou que foi apenas um esquecimento e acabou voltando para casa. Só que aquilo voltou a acontecer de novo e de novo. No 3º dia, a faxineira desconfiou que algo de muito estranho estava acontecendo e alertou o porteiro do prédio, que decidiu arrombar a porta do apartamento 84. A médica foi encontrada nua e morta em sua cama no quarto. A família da médica manteve discrição sobre as causas da morte. E, de acordo com o que Ana Maria contou, eles fecharam o apartamento e a chave ficou esquecida na portaria depois que a moça foi enterrada. Tudo começou poucos dias depois disso. Ana Maria conta que o apartamento 84 ficava virado para a rua. Então, qualquer pessoa que passasse na frente do prédio conseguia ver a janela gigante que ficava na sacada. Foi por essa janela que Ana Maria e as outras crianças do bairro viram as luzes do apartamento 84 acenderem e apagarem por vários minutos. Como um apartamento completamente vazio poderia estar com as luzes piscando?
Ela conta que isso aconteceu algumas vezes e em muitas delas, pessoas de todas as idades se juntavam na frente do prédio para ver as luzes do apartamento 84 piscando até se apagarem por completo. Ana Maria não soube dizer que se era medo ou fascínio, mas ninguém se atreveu a entrar no apartamento sem autorização da família da médica. Pouco depois que o fenômeno das luzes começou a acontecer, os vizinhos do apartamento 84 começaram a sentir um cheiro muito doce nos corredores do 8º andar. O cheiro lembrava o perfume que a médica usava e às vezes era tão inebriante que parecia que alguém muito perfumado estava passando pelos corredores. Ana Maria conta que as pessoas do seu prédio ficaram tão assustadas que lembra dos seus pais falarem sobre alguns vizinhos irem passar um tempo na casa de parentes. Todos estavam aterrorizados com a situação. Nem todo o medo que sentiam os prepararia para o que aconteceria depois disso. O irmão de Ana Maria, na época com 18 anos, dizia que não tinha medo de fantasmas e nem nada do tipo. Por isso sempre tirava sarro da garotada. Mas numa noite, ele mudou de ideia. Quando estava chegando de uma festa, o porteiro pediu para que ele ficasse na guarita por alguns instantes, para que ele fosse ao banheiro. O garoto não viu nenhum problema em fazer esse favor e topou. Quando estava voltando, o porteiro, de longe, perguntou para o irmão de Ana Maria se alguém havia interfonado, e antes que o garoto pudesse responder, o interfone da guarita tocou. Eles começaram a rir da coincidência, sem perceber que era o apartamento 84 que estava interfonando. Num segundo, o sorriso virou uma expressão de completo horror e eles puxaram a tomada do interfone. Nessa noite, o irmão de Ana Maria dormiu no sofá do prédio porque nem ele, nem o porteiro queriam ficar sozinhos. Toda aquela situação era estranha demais para ser verdade e se eles não tivessem visto com os próprios olhos, duvidariam de tudo. A esta altura, todos que moravam na rua sabiam sobre as histórias bizarras do apartamento 84 e tudo parou quando a família da médica resolveu vender o imóvel. Por coincidência ou não, a mãe de Ana Maria foi a corretora responsável pela venda do apartamento. Ela conta que nenhum dos acontecimentos fez a mãe sentir medo e que ela não acreditava em fantasmas e por isso entrou no apartamento 84 tranquilamente. No dia, pessoas de todas as idades ficaram de frente ao prédio de Ana Maria para ver se algo sobrenatural iria acontecer, mas para decepção geral não teve nada de anormal. Mesmo que nunca tenha acreditado que forças sobrenaturais estavam aterrorizando as pessoas do prédio e do bairro, Ana Maria conta que sua mãe sentiu uma energia muito pesada enquanto permaneceu dentro do apartamento 84. O espírito da médica estava assombrando o 8º andar? Jardim de Pedras, Joinville, Santa Catarina, 2001. Walter tinha entre 11 e 12 anos quando o episódio aconteceu e hoje, com quase 27, ele consegue se lembrar nitidamente de todos os detalhes da história. Na época, Walter morava com a sua família em Joinville, numa casa simples e com espaço externo bem grande. O quarto dele ficava na parte da frente da casa. Tinha uma janela muito grande e um canteiro com plantas decorativas e pequenas pedras brancas, como estas. Por muitos dias, Walter ficava acordado até tarde para assistir clipes musicais na TV que tinha no seu quarto. Ele sempre ouvia um barulho nas pedras no canteiro, debaixo da janela, como se houvesse alguma coisa caminhando sobre elas. Mas nunca deu muita atenção ao barulho porque imaginava serem os cachorros da casa. Mas o que deixou o Walter realmente impressionado foi o que pela manhã haviam pedras empilhadas no canteiro desse modo. Intrigado com aquilo, Walter contou para o pai o que estava acontecendo, mas não teve a atenção que esperava e também não se contentou com a explicação do pai, que diz que algum animal poderia ter cavado a terra e empilhado as pedras. Ainda mais curioso sobre como aquelas pedras estavam sendo empilhadas tão minuciosamente, Walter resolveu fazer um teste. Numa noite de sábado, ele levou os cachorros para dentro de casa, para garantir que não seriam eles andando pelas pedras. Como de costume,
Walter ficou assistindo TV e pouco depois das 23 horas começou a ouvir o ruído familiar das pedras. Lentamente, Walter se levantou e foi até a porta de trás da casa, que ficava a uns 2 metros do canteiro da janela. Ele conta que todo o seu corpo congelou no momento em que ele viu o que estava causando o barulho. No meio das plantas no escuro, Walter viu uma figura pequena, medindo mais ou menos 30 centímetros, com braços que iam até o chão e tinham o aspecto de ser mole demais, como se não tivesse ossos. A cabeça era pontiaguda e lembrava um chapéu, mas ele diz ter certeza que era uma parte do corpo da criatura. Os olhos eram bem grandes e tinham uma cor meio avermelhada num tom escuro. Quando Walter finalmente saiu do estado de choque e deu mais alguns passos para se aproximar do canteiro, a criatura olhou diretamente para ele. Agitou os braços muito rápido e sumiu no escuro. Walter conta que sentiu muito medo porque nunca havia visto algo como aquilo em toda a sua vida e até os cachorros ficaram bem agitados dentro da casa. O garoto, muito impressionado, tentou novamente ser levado a sério pelo pai, que se resumiu a explicar o acontecido como uma coruja confusa, se é que faz algum sentido. Walter, depois desse dia, não ouviu mais o barulho das pedras e garante que nada estranho além disso aconteceu na sua casa. Anos depois, um vídeo sobre gnomos no YouTube o fez reviver o horror daquela noite e, desde então, Walter acredita que a criatura que ele viu no canteiro de sua casa era um gnomo de verdade. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Pode ter certeza que os próximos guardam muito mais mistérios para vocês. Até lá, espero vocês.